Saúde da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a gente vai ler o texto de Mateus 5, mas antes de ler o texto de Mateus 5, só queria mais uma vez ler a descrição de João no livro do Apocalipse que o presbítero Neto trouxe para nós, né? Jesus Cristo, a fiel testemunha e primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. Ele que é o Alfa e o Ômega, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Meus irmãos, olhando para esse Deus tão grandioso que eu me constranjo, às vezes, até com o meu próprio modo de vida, né? Porque a gente, dia após dia, a gente tem aprendido da parte do Senhor, mas foi ou não foi, a gente se pega em falta, né? Um Deus tão grande, um Deus que tão grandes coisas fez por nós, a gente sendo imerecedor, mas esse Deus, ele é fiel, mesmo a gente sendo infiel. E aí, irmãos, o que eu trouxe para a gente meditar nessa noite, e trouxe primeiramente olhando para mim, e faço um convite para que cada um de vocês, cada um olhe para si, né? Que foi assim que eu fiz. E eu não vou falar nenhuma novidade aqui hoje, mas são lembranças da parte do Senhor, de versos chaves que nos ajudam na nossa caminhada. São passagens que, quando a gente se depara com as tentações da vida, né, quando a gente chega diante de algo que pode nos levar a pecar, acende aquele alerta, né? A luz do Senhor, a luz da palavra do Senhor, ela acende no nosso coração e é ela que nos ajuda a gente não se desviar do caminho, porque se fosse pela nossa própria vontade, com certeza a gente iria cair. Mas louvado seja Deus, que fez tudo por nós e ainda enviou o Consolador para habitar dentro de cada um de nós, para nos guiar. E aí foi diante disso que Deus me trouxe essa palavra, para, como o presbítero falou, que a gente possa estar guardando ela, para que a gente possa viver para a glória dele e anunciar esse Deus que tão grandes coisas ele tem feito por nós. Então, meus irmãos, eu convido a gente a ler aí Mateus, capítulo 5, versos do 13 ao 16. E diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém, meus irmãos. E aí, é um texto muito conhecido, e a gente vai lembrar primeiro a função do sal, né? Para que serve o sal? Ele serve para dar sabor e também para preservar, né? Para evitar que as coisas apodreçam, né? Por exemplo, na carne, tanto de gado como no peixe, a gente usa muito, né? E ela realmente conserva. E um dos pontos que a gente pode olhar para a nossa vida e ver se nós estamos sendo sal da terra é, por exemplo, no meu trabalho ou na minha vizinhança, onde Deus me mandar ir,
existe um grupo, e aquele grupo vive com conversas torpes. Na hora que eu chego, o povo muda logo a conversa, e ou se cala, ou fica um desconfiado com o outro e tal, mas eu cheguei, você chegou, a conversa mudou. Se isso acontece, meu irmão, louvado seja Deus, vocês estão sendo sal da terra, vocês estão fazendo diferença nesse lugar, né? Um outro ponto que a gente pode avaliar é redes sociais, né? Hoje a gente vive num monte de grupo, né? De WhatsApp, mas sempre tem aqueles grupinhos que é só de coisa pervertida e as pessoas nem cogita colocar seu nome nesses grupos. Se isso acontece, louvado seja Deus. Se você não entra num grupo desse, se ninguém lhe coloca no grupo desse, é um sinal também que você está sendo sal da terra. Então, são alguns pontos que a gente pode avaliar se estamos sendo ou não sal da terra, se estamos fazendo ou não a diferença onde Deus nos coloca. Mas o sal insípido, né? Eu fui pensar um pouco sobre esse sal insípido. Como seria ele? O sal insípido, ele é algo que só faz volume, não serve para nada. É como se você pegasse no saleiro e botasse areia dentro. Ele não vai fazer nada e, além de não fazer nada, ainda vai diluir o sabor do sal bom que estava ali dentro daquele saleiro. Então, é algo que é muito prejudicial, né? Então, ele, além de não prestar, ainda acaba tirando o sabor do outro. Imagina aí um cozinheiro, né? O cozinheiro vai fazer aquela comida especial, aí prepara com capricho, aí lá vai ele, escolhe um sal puro, fresco, cheio de sabor. Eu já imagino até o cara terminando, o jeito que ele bota no prato, ele faz, né? Aquele toque especial. Só que por um descuido, ele vai e mistura o sal bom com outro sal velho, úmido e insípido, né? Então, quando ele vai experimentar a comida, o sabor está fraco, está sem tempero. E aí, ele até tenta consertar, mas o estrago já está feito. O sal insípido anulou o efeito do sal bom. E aí, aplicando para nós, né? Jesus, ele nos chamou para sermos sal da terra, influenciar, preservar e dar sabor à vida ao nosso redor. Mas quando misturamos o nosso chamado com práticas sem valor, com mundanismo, com mornidão espiritual, perdemos a força do testemunho. Então, assim como o sal sem sabor não serve para mais nada, um cristão sem fervor, sem compromisso com a palavra, pode deixar de influenciar o mundo ao seu redor. E pior, pode ainda enfraquecer os outros que estão ao seu lado. E aí, meus irmãos, olhando para isso, a gente já pode fazer pelo menos 3 perguntas a nós mesmos. Eu tenho sido um sal que conserva e dá sabor à vida dos outros? Eu tenho deixado meu testemunho se misturar com atitudes que enfraquecem a fé? Eu tenho me afastado de mais influências? Ou pior, ou eu tenho sido aquele que está apagando o brilho dos outros? Né? Então, são pontos que a gente precisa refletir. E quando eu estava pensando nisso aqui, eu lembrei da passagem de Êxodo 17, quando Moisés ele constrói um altar e chama esse altar de Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. E sempre que eu olho para Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, aí é uma coisa particular minha. Eu me vejo como uma bandeira ambulante de Cristo. Na minha mente, na hora que eu vi o Senhor é minha bandeira, na hora veio isso aí na minha mente. É uma coisa pessoal. Se você quiser tomar para vocês, tome, fica à vontade. Mas onde eu passo, eu sou a bandeira de Cristo. Né? Eu lembro que quando eu era fanático por futebol, eu tinha uma Kombi e tinha uma bandeira do Campinense que era 2 tantos da Kombi. No dia que ganhava, andava com ela na cidade todinha. Passava a semana rodando com a Kombi com essa bandeira. Mas hoje, graças a Deus, Deus me libertou. E hoje a minha bandeira é o Senhor.
E aí eu preciso andar com essa bandeira hasteada. E as pessoas vão olhar para mim e ver a bandeira de Cristo. Eu fiz uma ilustração sábado, no encontro da família. Eu trabalhei numa empresa e andava com o carro todo adesivado. E às vezes no trânsito, quando alguém me trancava ou algo semelhante, que dava vontade de eu dizer um negócio, eu lembrava que eu estava com o carro todo adesivado. De que, eita, se eu falar alguma coisa o que eu quero, aí o povo vai saber que é da empresa, pode me denunciar, enfim, isso me freava. Hoje, eu vendo Jeová Nissi em mim, o Senhor sendo minha bandeira, eu sendo um estandarte ambulante do Senhor, eu tenho o mesmo sentimento. Na hora que dá vontade de fazer algo contra a palavra do Senhor, eu lembro, eita, eu sou a bandeira do Senhor. Então, eu tenho que me frear. Eu não posso fazer o que eu quero, não. Eu tenho que fazer o que o Senhor manda eu fazer. Né? Então, olhando para Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, qual seria o significado de uma bandeira, né? De um estandarte? A gente, por exemplo, vê aqui na 7 de setembro as bandas marciais, né? Cada escola traz o seu estandarte ali com orgulho, né? Nas guerras, cada exército vai na frente com o seu estandarte, né? As tribos de Israel, todas elas tinham o seu brasão. Então, o que isso significa? Então, ele indica a direção e a liderança, né? E é Cristo que nos dirige, é Ele que nos lidera. Também indica reunir e identificar as tropas, né? E todos nós, irmãos, quando a gente entregou a vida a Jesus, a gente foi alistado no exército do Deus vivo. E hoje nós fazemos parte desse exército. Em todos os quartéis generais espalhados pelo mundo, né? Nós estamos servindo no quartel-general da Ação Evangélica do Presidente Médici. Mas tantos outros têm espalhado pelo mundo. E nós estamos aqui para aprender da parte do Senhor. Mas não só para nos alimentar, mas para poder a gente também sair e fazer a diferença, sendo sal da terra e luz do mundo, por onde o Senhor nos levar. Então, o Jeová Nissi, ele também reúne e identifica os seus. E ele também inspira coragem e unidade. Então, só para a gente relembrar, Êxodo 17, esse episódio onde Moisés constrói esse altar, o povo de Deus, o exército de Israel foi lutar contra os amalequitas. E enquanto Josué estava na batalha, Moisés foi para o monte e levantou o cajado de Deus. Enquanto Moisés estava com o cajado levantado, Israel avançava. Quando ele cansava, que ia baixando as mãos, os amalequitas avançavam. Então Arão e Ur foram ao encontro de Moisés e ficaram junto com ele, segurando até o amanhecer do dia. E Deus deu a vitória a Israel. Né? E, irmãos, isso significa uma batalha física e espiritual. Josué estava lá liderando o exército, mas Moisés estava no monte com o cajado de Deus. E hoje nós estivemos orando. Tantos irmãos estão passando por batalhas, seja ela de saúde, seja ela de emprego, seja ela qual for, batalhas físicas. E a gente hoje estávamos aqui, no monte do Senhor, orando e intercedendo por esses irmãos. Então, essa batalha que aconteceu lá, hoje acontece da mesma maneira. Né? Então, a gente continua enfrentando batalhas físicas e espirituais. Mas Jeová Nissi, ele nos mostra que nós precisamos depender totalmente dele. A vitória de Israel não veio pela força militar, mas da intervenção divina. A elevação das mãos de Moisés representa justamente a oração, a intercessão e a dependência de Deus. Também representa a unidade e a cooperação. Veja que Moisés, Arão, Ur e Josué, cada um teve um papel importante nessa batalha. Aqui hoje, né? Teve alguém recepcionando, alguém veio antes para limpar, deixar as cadeiras organizadas. O Ministério de Louvor teve ensaiando antes para hoje vir aqui fazer sua parte. O Ministério Infantil está ali fazendo a parte dele também para que a gente possa cultuar o Senhor. Então veja que há uma colaboração de todos. E vocês que saíram de casa também para vir aqui hoje,
para aprender da parte do Senhor, para ser alimentado e preparado para a batalha lá fora, né? Então veja que é uma união de todos, né? Todos têm participação. Então a vitória foi um resultado da união entre líderes espirituais e militares, todos cooperando sob a direção de Deus. Então Deus, como líder em nossas batalhas, Ele nos mostra que nós não estamos sozinhos, porque Ele vai à nossa frente. Ele é o nosso estandarte, Ele é a nossa motivação, Ele é o nosso sinal de vitória. Então, meus irmãos, Jeová Nissi nos chama a viver de uma forma a não confiar em nossas forças, mas a erguer constantemente os nossos olhos para o nosso estandarte. Em 1 Coríntios 11, verso 1, Paulo vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E veja que algo tremendo, né? Será que a gente pode abrir nossa boca e dizer isso? Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Veja a responsabilidade, né? E Paulo sabia que, apesar do que ele passou lá atrás, Cristo de fato transformou ele e de fato ele se esforçou dentro de suas limitações, assim como nós temos, mas de fazer o seu melhor para Cristo. E é isso que a gente precisa fazer. Então, como imitadores de Cristo, eu devo viver de maneira que as pessoas olhem para mim e vejam Jeová Nissi em mim. Como a gente leu no texto, Mateus 5,16 vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Meus irmãos, tendo esse pano de fundo aqui, eu gostaria de ver 4 pontos com os irmãos nessa noite. O primeiro ponto é ser tu uma bênção. O segundo ponto é anda com quem é bênção. O terceiro é ser uma bênção no trato com as pessoas. E, por fim, é ser uma bênção no trabalho. E no que se refere a gente ser uma bênção, Gênesis, capítulo 12, verso do 1 ao 3, vai trazer o chamado de Abraão. E ele vai dizer, o Senhor vai dizer a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, como eu disse, é um chamado para Moisés, mas o que a gente pode trazer para nós? Sai de tua terra, de tua parentela. Bom, a gente pode não ter um chamado para ir levar o evangelho em outras nações, tribos, mas nós somos chamados para ir onde Deus nos colocar. Às vezes é na casa do vizinho. Aí depois o Judivan prepara um cafezinho lá, Judivan, já que você é meu vizinho, viu? Aí eu chego lá. Mas não só os que são crentes, mas principalmente os que não são crentes, né? Que a gente possa realmente ir onde Deus nos colocar. E aí Ele nos chama a gente sair do nosso lugar. A gente não está só se alimentando, só treinando no quartel. A gente é treinado para realmente ir para a batalha, e a batalha está aí fora. E Ele diz que vai abençoar e engrandecer o nome. Não é isso que a gente procura, mas a gente procura ser uma bênção por onde quer que a gente vá, porque a gente carrega esse nome. E, meus irmãos, ele vai dizer ainda no verso 3 que vai abençoar os que o abençoarem e vai amaldiçoar os que o amaldiçoarem. Nesses termos aqui, eu vou até pegar a oração que Neto fez agora há pouco pelos nossos governantes. Por mais que se levante pessoas para nos subjugar, a gente não deve pagar o mal com o mal, mas a gente deve sim estar orando, né? Imagine se o nosso presidente, se o STF e todo o restante do povo virasse tudo crente. Eita, era um negócio tremendo, era uma maravilha, né? Mas o nosso Deus, se for da vontade dele, ele pode fazer, né? Ele está no controle de todas as coisas. Então, se alguém joga pedra, a gente não precisa se incomodar. A gente vai orar para que Deus transforme essas vidas. E aí, meus irmãos, a gente sendo uma bênção por onde a gente for, certamente a gente vai ser igual à família do Salmo 128. Nossa família vai ser uma bênção e também o trabalho de nossas mãos. O segundo ponto é andar com quem é bênção. E
1 Coríntios 15:33 vai dizer: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Né? Então veja que é algo sério. São várias as palavras na Bíblia que vai nos falar no que se refere ao trato, à nossa língua, a gente refrear a nossa língua, e nós precisamos realmente ter esse cuidado. Né? Um boato mal contado pode fazer você odiar o inocente e amar o mentiroso. Então é algo realmente muito complicado, mas precisamos realmente andar, né, como aqueles amigos que levaram aquele paraplégico para Cristo. Um dia a gente foi um paraplégico espiritual, e um dia Deus levantou amigos para nos levar e nos mostrar o evangelho da salvação. E aí a gente precisa ser como um desses 4 amigos, né, e andar com pessoas assim, que nos ajudem, a juntos a gente está sendo bênção por onde quer que a gente ande. O Salmo 1 também vai nos advertir em relação a alguns grupos que a gente deve evitar. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então veja que o conselho dos ímpios ainda vai ter a ver ainda com o falar. Caminho dos pecadores, por mais que a gente ainda pratique pecado, porque nós somos falhos, mas o pecado na nossa vida é um acidente e não uma prática. Mas a gente deve observar as pessoas que vivem nessa prática e evitar. Né? Não que a gente vá se intrigar com ninguém, viu, irmãos? Mas que a gente evite para a gente não se contaminar com o mundo. E também a roda dos escarnecedores. Aí possa ser que há quem diga: mas o Senhor disse em Mateus 7, verso 1, não julguei para que não sejam julgados. Eu só vejo essa frase assim, quando o cabo diz isso, eu penso assim: deixa eu pecar em paz. Na minha mente a tradução é essa. Porque o próprio Jesus também vai dizer em João 7:24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então o julgamento que o Senhor proíbe é o julgamento hipócrita. É eu olhar o argueiro no olho do meu irmão e eu não ver a trave no meu. É eu querer que o irmão tome determinada atitude e eu não tomar. Então esse é o julgamento que o Senhor ele nos chama a atenção. Então, meus irmãos, nos dias atuais, com tantas influências e modelos humanos falhos, precisamos constantemente nos perguntar. Aí aqui mais 3 perguntas que a gente precisa fazer para nós mesmos todos os dias. Quem eu estou deixando me influenciar? Quem eu estou imitando? Minha vida reflete os passos de Cristo? Então a gente precisa estar fazendo essa pergunta a nós mesmos todos os dias. Nosso primeiro bom amigo, meus irmãos, é Jesus. Ele vai dizer em João 15, verso 12 ao 14: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Algo que foi que ele mandou um pouquinho antes, que nós nos amamos uns aos outros. É fácil, meus irmãos? É não. É fácil de entender. Entender é, mas de praticar não é não. O cabo que dizer que é fácil amar como Cristo amou, ele é um mentiroso, porque não é. A gente tem nossas barreiras, a gente tem nossas dificuldades, a gente tem o nosso orgulho, e a gente precisa olhar para essa palavra, para ver que não é a minha vontade, mas olhar que esse Deus grandioso, que foi falado hoje em Apocalipse, Ele deu a vida por nós. Esse Deus, Ele nos resgatou, Ele não levou em consideração nossas falhas, mas Ele nos amou, e Ele exige que a gente faça a mesma coisa. Se a gente fizer, nós seremos amigo dEle. É isso que está dizendo em sua palavra. E que a gente também tenha amigos que nos aconselham biblicamente. É importante isso aí. Eclesiastes 4, verso 9 e 10 vai dizer assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Meus irmãos, esse é um texto que é usado muito para casamento. Na sequência vai falar do cordão de 3 dobras, onde a terceira dobra é o Senhor, mas a gente trazendo para nossas amizades, para aqueles que a gente procura andar junto. Como eu falei o exemplo do paralítico. Então a gente precisa de amigos como esses,
que nos leve para Cristo. Porque se a gente cair, Ele vai nos aconselhar biblicamente e vai fazer a gente levantar. Né? Quando a gente pensa em fraquejar, diz, não, irmão, a palavra diz que não é assim não. Aí vai nos exortar em amor e nos ajudar a seguir no caminho. Se a gente não souber escolher nossas amizades e a gente fizer como Datã, Corá e Abirão, aí, em vez de puxar a gente para cima, o chão se abre e a gente desce junto. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, esse foi o ponto de a gente saber com quem a gente anda. Então, para a gente ser uma bênção, a gente também tem que procurar andar com quem é bênção. Lógico que a gente vai se misturar com o mundo, para a gente ser bênção no mundo, a gente precisa se transformar. Se ficar o sal só dentro do saleiro, ele não vai servir para nada. Ele tem que ser colocado no canto para ele exercer a sua função. O terceiro ponto, irmãos, é ser uma bênção no trato com as pessoas. Mateus 7, verso 12 vai dizer, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então a gente precisa, olhar, ter essa empatia. Assim como eu quero ser tratado, eu vou tratar também. E aí, meus irmãos, esses dias lá no trabalho, a gente teve um DDS. DDS é o Diálogo Direto de Segurança. Toda quarta-feira, né, Paulo? De 8h30 da manhã, a gente participa do DDS. Mas teve um que me chamou a atenção, que era falando sobre o Código de Conduta e Ética da empresa. E quando eu vi aquilo ali, eu pensei, rapaz, uma empresa que visa a diversidade do mundo, né, que valoriza alguns valores, dentro do respeito, sim, que deve haver um respeito pelas pessoas, e eu concordo com o que foi falado, mas uma empresa que não tem uma base cristã, se ela tem um código de ética e conduta, e nós cristãos teremos mais ainda, né? E o primeiro ponto, antes de chegar numa empresa, é educação. Educação vem de berço. Todo mundo sabe, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso aí é o básico, né? Então, os princípios da educação, todos nós sabemos, antes de chegar numa igreja e antes de chegar numa empresa. E, para isso, Cristo, ele nos cobra até algo mais excelente. Em Mateus 5, lá no finalzinho, ele vai dizer, se tu cumprimentas só os que te cumprimentam, o que é que tu está fazendo demais? Os publicanos não fazem assim? Né? Então, veja que Cristo ele pede algo mais excelente de nós. E aí, olhando para esse código de conduta e ética da empresa, eu peguei uns recortes e quis transformar como se fosse o código de ética e conduta cristã. Então, eu quis fazer esse paralelo. Aí diz assim, irmãos, isso aqui foi o que foi lá na empresa. O código de conduta e ética é um documento que explica o jeito de ser da empresa, trazendo orientações sobre como deve ser o nosso comportamento quando trabalhamos na empresa, de acordo com os seguintes princípios. O primeiro princípio é respeito às pessoas. Lá na empresa, respeitar a individualidade dos colaboradores e cultivar relações transparentes com base na ética e integridade. Transformando para a igreja, para os irmãos, respeito aos irmãos, respeitar a individualidade dos irmãos, cultivar relações transparentes, alicerçados na palavra de Deus e no amor ao próximo, com ética, integridade e comunhão. Né? Então, nós precisamos, irmãos, fazer dessa maneira. Talvez se vocês fosse fazer, fizesse até melhor do que eu fiz. Né? Eu só fiz um parâmetro aqui. Então, respeitar a individualidade, nós sabemos que nós temos nossas diferenças. A gente com o nosso cônjuge, foi ou não foi, a gente se estranha, né? São duas cabeças diferentes. Ela nasceu numa família, eu nasci em outra, eu tenho um costume, ela tem outro. A gente, às vezes, se bica. Imagine dentro de um universo desse, quantas famílias nós não somos, né? As nossas diferenças. Então, nós temos nossas individualidades, mas Deus nos dá um princípio de convivência e a gente precisa obedecer. Então, cultivar essas relações de forma transparente e tudo alicerçado na palavra de Deus e no amor ao próximo. Um segundo ponto é respeito à empresa. Tratar os assuntos de forma confidencial e protegendo a empresa, sua marca e sua reputação. Trazendo para a igreja. Zelar pela integridade da igreja,
tratando com responsabilidade e confidencialidade os assuntos internos, protegendo seu bom nome, seu testemunho e sua missão diante da sociedade. Domingo, o pastor pregou para a gente sobre os falsos profetas. E é comum, infelizmente, devido a isso, a gente chegar nos lugares e muita gente ter raiva de crente, muita gente dizer que só existe pastor bandido, é um bando de ladrão. Infelizmente, a gente chega em muitos lugares e escuta isso. Mas a gente tem que levantar a voz e dizer: alto lá, isso aí existe. Mas essas não são igrejas cristãs genuínas. Existem igrejas como a minha, que tem um pastor que vive a palavra de Deus, que é um homem de Deus, que prega na palavra. Então nós precisamos estar prontos para zelar pelo nome da nossa igreja. Esses dias teve um irmão que Deus colocou um projeto maravilhoso no coração dele. E glória a Deus que ele está executando esse trabalho com as crianças de forma excelente. Mas, na ânsia de fazer o projeto andar, ele fez um comentário comigo. Ele disse: meu irmão, eu cheguei para o meu pastor, contei o meu projeto e o pastor não contribuiu. É muito fraco meu pastor. Olha só, né? O que ele veio falar do pastor dele. O projeto dele é bênção. Louvado seja Deus que tem funcionado e tem abençoado algumas crianças. Mas, na ânsia desse projeto, acabou ele falando mal do pastor dele e, consequentemente, da igreja dele. Eu disse: meu irmão, os dízimos e as ofertas é para a manutenção da igreja. Né? A gente chega na casa do Senhor, a gente senta num banquinho bacana, ou vai ter um ventilador, vai ter um ar-condicionado, vai ter um sistema de som. Então, vai ter uma série de coisas que dependem do dízimo e da oferta para poder se manter. Então, ele não pode pegar o dinheiro da igreja e estar simplesmente contribuindo com tudo que é projeto que aparece. Né? Tem que ter responsabilidade com isso. Né? Então, isso eu conversei com ele numa boa e o orientei. Mas quantas pessoas iriam orientar dessa maneira? Se ele chegasse para um não crente, o não crente: é mesmo, esse teu pastor é um safado. Vai botar uma outra pá de terra em cima. A verdade é essa. Então a gente precisa ter cuidado. Se Deus nos deu um projeto, Ele deu a nós. Então a gente vai executar o projeto. Né? Não é obrigado a gente... Se o pastor puder ajudar, glória a Deus. Se não puder, glória a Deus. Se Deus colocou no seu coração, Ele vai lhe dar a condição e vai levantar também pessoas para lhe ajudar. Né? A obra é dele e com certeza ele vai prover. Então, nós precisamos, irmãos. 1 Coríntios 4:2 vai dizer: além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Então, todos nós somos mordomos da igreja do Senhor e precisamos zelar por essa igreja que o Senhor tem nos abençoado. E aí, meus irmãos, o último ponto dessa parte da empresa é o respeito à sociedade. Ele vai dizer que tem que agir com integridade e transparência, valorizar a livre concorrência e buscar a melhora contínua. Não tolerar atos ilícitos, como corrupção, suborno ou favorecimento, promovendo um ambiente ético e responsável. Trazendo para a igreja, também no que se refere a respeito à sociedade, precisamos agir com integridade e transparência diante da sociedade, promovendo a justiça, o bem comum e a excelência em tudo o que fazemos, rejeitando toda forma de corrupção, suborno ou favorecimento e buscando refletir o caráter de Cristo por meio de uma conduta ética, responsável e irrepreensível. Miqueias 6:8 vai dizer assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente diante de Deus. Então, que nós precisamos ter essa responsabilidade, meus irmãos, diante dos nossos irmãos, diante do nome da igreja do Senhor e também diante da sociedade. E um último ponto que eu queria ver com os irmãos é ser uma bênção no trabalho. 1 Coríntios 10:31 vai dizer que quer comais, quer bebais ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Provérbios 22:29 vai dizer:
Vê a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. É um negócio tremendo isso aqui. Eu vou ler mais uma vez. Vê um homem perito, o cara que faz bem feito sua obra. Perante reis ele será posto, não entre a plebe. Aí vamos imaginar aqui um serviço que a gente usa com frequência. Um serviço de pedreiro, por exemplo. Acho que a gente, em algum momento, cada um precisa de um pedreiro, né? Uma hora ou outra vai precisar. Aí você imagina aquele pedreiro que trabalha com excelência. O cabo que começa a parede no prumo certinho, a linha da massa do tijolo, ela começa bem certinha de uma ponta a outra. Se o cabo jogar um verniz na parede, não precisa nem rebocar, porque o negócio ficou bonito. O cabo trabalha, que é uma beleza. Na hora que ele bota um reboco, fica parecendo um papel de parede, fica um negócio magnífico. Um homem desse, não vai faltar emprego para ele, não. E ele vai ser colocado diante de pessoas muito exigentes, pessoas que pagam caro, mas que é um negócio bem feito. E ele vai fazer bem feito. Agora imagine o pedreiro labrojeiro. O cabo que começa uma massa de tijolo com 3 dedos, no meio fica com 1 e lá no final fica com 4. Aí fica o tijolo tudo assim. A parede fazendo um bambolê. Um homem desse, ele só vai trabalhar para pirangueiro e veaco. Não é verdade? Por quê? Porque o cabo vai chegar para o cabo que sabe trabalhar e vai dizer, quanto é teu serviço? Ele vai dizer, é X. Ah, fulano faz pela metade do preço. Vai lá fazer com fulano para tu ver o que é que tu vai arrumar. Então, meus irmãos, quando a gente faz nosso trabalho com excelência, a gente glorifica a Deus, né? Imagina aí, o cara chega, rapaz, para me lavar meu carro, irmão Carlos Henrique, leva o carro lá para Carlos Henrique, que ele vai dar um grau, seu carro vai ficar irreconhecível. Ele vai restaurar geral. Não é assim, Carlos Henrique? Né? Quer montar um móvel, irmão Rafael, deixa tudo aprumadinho, não deixa, Rafael? Tudo nos eixos, o carro não reclama não. Pode mudar o móvel de lugar, que dá certo. Então, o homem que ele é perito na sua obra, ele faz seu trabalho com excelência e ele glorifica a Deus. Porque na hora os outros vão dizer, vá lá no irmão fulano, que o irmão fulano trabalha bem demais. E a gente vai estar glorificando o nome do Senhor. Eu trouxe aqui 2 exemplos bíblicos de pessoas que são assim igual a Provérbios. José do Egito foi alguém que demonstrou competência e fidelidade mesmo nas adversidades. Por sua habilidade de interpretar sonhos e a sua sabedoria administrativa, foi elevado de prisioneiro a governador do Egito, diretamente sob o comando de Faraó, exatamente como Provérbios 22, 29. Alguém colocado, né? Que alguém tem habilidoso, colocado perante reis. O outro exemplo é Daniel. Daniel, ele também foi reconhecido por sua excelência e inteligência no trabalho. Mesmo vivendo como exilado, foi colocado em posições de autoridade sobre vários reis babilônicos e persas, porque ele demonstrava um espírito excelente. Então, meus irmãos, esse princípio ele vale para tudo. Seja um profissional que se dedica a fazer tudo bem feito, mesmo em tarefas simples. E você tende a ser notado. O estudante que se aplica com seriedade, ele pode alcançar bolsas de estudo, boas oportunidades e cargos de liderança. Na vida espiritual, quem serve com excelência e humildade também pode ser usado por Deus de maneira significativa. Colossenses 3, 23 e 24 vai dizer, tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é quem está servindo. Mateus 5, 25, 21 vai dizer, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, meus irmãos, precisamos pensar, eu tenho feito meu trabalho com excelência? Eu tenho buscado desenvolver meus dons e talentos? Minha motivação é apenas ser reconhecido, é apenas status, ou é glorificar a Deus através daquilo que eu tenho feito? Então, o sapateiro, faça um trabalho, faça um sapato bem feito e venda por um preço justo. Você vai glorificar a Deus através do seu serviço. Mãe, crie seus filhos na disciplina do Senhor. Você vai glorificar a Deus através da educação que você está dando a seus filhos. Marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Honre ela. Você vai estar glorificando a Deus pelo cuidado que você está tendo com a sua esposa. Então, meus irmãos, Deus vê o esforço fiel, mesmo quando ninguém mais vê.
Ele recompensa quem se dedica com seriedade, e é Ele quem soberanamente eleva e exalta. Faça o seu melhor mesmo sem receber elogios. Nenhum esforço é em vão, pois Deus observa tudo e cada pequena ação ela conta. Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, meus irmãos, que o Senhor possa aplicar essa palavra ao coração dos irmãos, né? Que a gente possa realmente fazer essa diferença, que a gente possa ser sal da terra e luz do mundo, que as pessoas olhem para nós e vejam Jeová Nissi através da nossa vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, no santo nome de Jesus.